desenhar perspectivas, designá-las até a materialização. Significar em forma os sentidos, enriquecendo-os esteticamente em prol das regras do mercado. Ou ter a sorte de dançar com os grafismos num ritmo de liberdade. Ao artista designer cabe um incessante processo de engajamento na evolução social. Uma investigação e análise crítica acerca do que é produzido e em função de quais conceitos intencionou-se realizar. Seja no refinado universo da moda, movimentando a paixão pela arte que penetra na carne, se apresentando em luz e símbolos, ou pela linguagem cinematográfica. Nossos ativistas culturais contribuem para a expressão de conceitos próprios e incitam o mesmo no público. O abuso na apreciação das vivências e livros de uma jovem designer só poderia levar à concepção de produtos sinceros, um tanto peculiares. Receba uma porção das conformações flutuantes delineadas em joias pela designer Eleonora Siung. Em oposição aos paradigmas cinematográficos contemporâneos, Jaléo Barbosa vem carregando uma panaceia de reflexões com potencial transformador. Acompanhe no Cine Suprassumo. Quem dispensaria um passeio por belos teatros com pausa para um intrigante café parisiense? Marcela Moura compartilha conosco a experiência francesa no Janela do Mundo. Rock, mulheres e álcool foram os ingredientes para a criação de uma banda de música em total sinergismo com a paixão pelo design gráfico. Com notoriedade internacional alcançada por empenho exemplar, o Black Drawing Chalks criou seu estilo, ligando o grunge ao hardcore, com pitadas de blues e outros ritmos. Da banda surge o projeto Bicicleta Sem Freio, para a criação de campanhas visuais bem-humoradas, ora psicodélicas. Coloque tudo em um liquidificador e obtenha o atualmente tatuador Vitor Rocha, que nos concede entrevista no último bloco. Eleonora Siung, artista de ouro. Chique, né? Chique. Obrigado pela acolhida aqui no teu ateliê. Estou muito feliz mesmo de compartilhar um pouco da tua vida, da tua verdade, né? E receber suprassumo. Me conta um pouquinho como você se descobriu artista, né? Porque você é advogada por formação. Então, veio de um não. Veio de um não quero isso. E assim que eu decidi esse não, eu fui passar uma temporada na Europa. E isso abriu muito minha mente. Aqui em Goiânia, na época, e ainda hoje, é um pouco difícil você se imaginar trabalhando com criação e vivendo de criação, né? Mas quando eu vi lá o quanto a cidade respira a arte e o quanto isso é também uma economia, assim, existe uma economia que gira em torno disso, eu falei, é possível. E como que é o teu processo criativo, assim? Você desenha e manda para produção? Normalmente eu parto de um tema. E normalmente eu não fico nesse tema. Eu preciso ter uma ideia em mente, uma ideia que eu quero passar, um conceito que eu quero passar, um universo que eu quero retratar. Eu não consigo você falar assim, faz uma peça. Não. Essa peça tem que falar sobre o quê? Eu preciso disso, é uma particularidade minha. E então eu começo normalmente fazendo pesquisa teórica. Hoje, por exemplo, eu estou trabalhando na criação de uma coleção que eu ainda não sei se vai ser de fato no fim esse o tema, mas é o quadro O Jardim das Delícias do Hieronymus Bosch. Eu sofro uma grande influência de um designer belga que se chama Martin Margiela, que é um cara que fundou sua maison em Paris nos anos 80, que foi uma década em que a escola belga teve muita influência e até hoje assim, o grupo belga é uma referência na moda.
E esse cara é um cara cujo rosto ninguém nunca conheceu. Então esse anti-marketing virou o marketing dele. Assim, a sacola dele é um saco de algodão que não tem a marca. E eu acho isso muito legal, assim, até porque o culto à personalidade, assim, é uma coisa que eu não curto muito isso, assim. Mas hoje eu percebo a vantagem de ter colocado mais a minha cara para jogo, porque eu vejo que as pessoas têm curiosidade de saber de onde vêm as peças. E todas as vezes que eu paro um pouco para contar, olha, a inspiração dessa peça é isso, essa forma vem de não sei onde, as pessoas se encantam ainda mais. Como foi assim a receptividade? Cara, foi legal? Rolou? Ou teve foi um passinho de cada vez? Eu tive uma grande sorte que foi quando eu estava desenvolvendo a minha primeira coleção, eu fiz contato com uma figurinista da Globo, mostrei as peças, os protótipos do que eu estava fazendo, e ela falou assim, eu quero tudo, para uma minissérie da época. E então eu já entrei com essa força, né, de estar num meio de comunicação tão poderoso quanto a Globo. O que ajudou, claro, muito a receptividade das pessoas. E sobre a receptividade, tirando esse episódio da Globo, eu acho que ele tinha dois vieses. Assim. Por um lado, as pessoas ficavam muito orgulhosas de ter alguém fazendo alguma coisa autoral aqui em Goiânia, apreciavam isso, mas por outro existia uma certa resistência, um pouco de medo para o que eu estava propondo. Porque eu propunha coisas fora do universo do que as pessoas estão acostumadas a ver aqui em Goiânia. A gente está na coleção Papillon, que foi uma coleção... A gente estava num período muito pesado aqui no Brasil, né? Assim, uma coisa muito de perspectivas sombrias e tudo. E eu falei, gente, vamos falar sobre alguma coisa otimista. Vamos falar sobre alguma coisa alegre, assim. Até porque quando a gente fez a coleção Saturno, ela é um pouco soturna, né? A ideia do longe, do infinito, da pequenez que a gente representa diante desse universo tão grande. Na sequência, a gente, justamente querendo fazer um contraponto a isso, a gente foi para a coleção Ascensão, que foi uma coleção inspirada no Pernambuco, e aí foi super alegre, enfim, só good vibes. E Papillon foi uma coisa de metamorfose, de transformação, assim, de você sair de um estado de larva, voltar para si mesmo um pouco e depois virar uma borboleta. Então eu realmente não sei falar, assim, cada coleção tem uma peça que é muito especial. Você já teve peças vendidas para Gisele, né? Sim, por exemplo. sim. Teve algo que aconteceu, assim, falando, não acredito, de gritar mesmo, ou você não é mais contida, né? Tenta não criar expectativas. Como que Eu sou uma pessoa mais contida. Eu queria que ela tivesse pagado em cheque, para eu assim, emoldurar o cheque e deixar lá. Para finalizar então, que eu sei que eu tenho que finalizar, não queria, mas qual que é o maior sonho que você tem assim, para tua vida, para tua marca? Tenho vontade de trabalhar com outros materiais, assim, vamos dizer, que dão uma liberdade de criação maior. A gente já está começando a trabalhar com pedras semi-preciosas, com pedras preciosas. Obrigado. Muito obrigado por receber a Supra-Sumo aqui. Obrigada a de estar vocês. tão receptiva, tão carinhosa. Foi uma história inspiradora. A gente vai continuar acompanhando e fala pro pessoal aonde achar Eleonora. Aqui em Goiânia, aqui no setor Marista, na rua 1142, 233. A gente tem uma casa maravilhosa que eu acho que vocês vão ver aí ao longo do programa. Tem algumas lojas em Brasília, São Paulo, mas assim, mundo, www.eleonorasfilme.com.br. A gente despacha para qualquer lugar onde os correios cheguem.
Goiânia est une ville au centre du Brésil, un lieu chaud et sec, très différent de la ville où je suis née et grandie. Genève. E aí? Eu não me vejo assim plenamente realizando uma única coisa. Não existe nada assim que me supra completamente assim. Mas eu acho que vem do fato de eu ser, na verdade, uma pessoa bastante ansiosa, com múltiplos interesses assim. Então, não consigo muito. Eu ajo mais pela quantidade, entendeu? Assim, a minha primeira forma de absorver qualquer expressão artística foi através da poesia. Nem música foi, eu não ouvia música, eu não fui uma criança que escutou música, mas o texto assim, colocado de uma forma gráfica, igual é na poesia, foi a minha primeira grande inserção, assim, porque meu avô escrevia, meu avô era escritor e, sobretudo, poeta. E aí eu achava essa figura interessante e tal, e comecei a escrever algumas coisas, assim. E eu sinto que tudo que eu faço hoje ainda, que fazendo cinema, fazendo o que quer que seja, o propósito é esse, assim, é como se o objetivo final é ser um poeta, assim, eu acho, sabe? Eu nunca pensei em fazer cinema, nunca foi um projeto de vida assim. Meus pais eram donos uma das únicas videolocadoras da minha cidade. Então o cinema sempre esteve lá em casa e assistia-se muitos filmes assim. Então meus pais iam para a locadora trabalhar, alugando filme, voltavam para casa, traziam um monte de filme, era VHS na época, assistiam filmes. Mas isso nunca me ocorreu que, sabe, eu nem sabia que existia isso assim em Goiás, que uma pessoa podia dirigir um filme. Eu nunca soube. E nunca pensei em fazer faculdade de cinema. Acabou que eu queria fazer psicologia, eu comecei a fazer psicologia. E aí no meio disso, antes eu tinha prestado para um curso de rádio e TV. E aí eu passei, e quando eu entrei na faculdade ele mudou para audiovisual. E aí eu acabei, no meio do curso, me direcionando para cinema. Como tudo na vida, ele foi pro bem e pro mal, assim, bem porque de fato ele me localizou numa cena, muitas portas foram abertas por causa desse filme, que ele foi para muitos lugares, né, ganhou muitos prêmios, através dele eu pude fazer uma série de TV, mas de certa forma é preciso ter um pouco de maturidade, assim, para também não querer ficar voltando nos mesmos lugares e refazendo o Julie para sempre, entendeu? Porque como foi meu primeiro filme, foi um susto, assim, porque eu saí de nada para alguma coisa, assim, que de certa forma colocou uma luz sobre mim. Como todo mundo gosta dessa luz incidindo sobre você, a tentação de continuar nesse lugar é grande. E eu acho que você precisa ter um espírito para buscar outras coisas e dizer outras coisas. Assim. Essa é uma história engraçada, porque é um roteiro que eu escrevi com o Pedro Novaes. E essa história eu só fui gravar em 2015. Então, em 3, 4 anos, a história mudou muito, 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 muito. Ela era um curta-metragem, acabou virando um longa-metragem. E eu tentei transformar esse filme no que eu era naquele momento, no que eu queria contar. E fiquei trabalhando nesse roteiro, trabalhando. Até que, sei lá, no 30º tratamento, eu resolvi abrir mão desse roteiro. E aí o set do Hotel Mundial foi todo construído numa base de improviso calcado no caldo dessa história que um dia existiu. Depois de 2015 para cá, a gente passou 2 anos e meio, mais ou menos,
tentando finalizar o filme. E não só por dificuldades orçamentárias, mas também porque o exercício de montagem para tentar dar essas imagens uma história foi bastante trabalhoso. Essa coisa com o teatro é uma relação nova, mas é um flerte antigo já, assim. Tem algum tempo que eu tenho querido escrever para teatro, participar de teatro, assim. Vejo o teatro como uma espécie de matriz, assim, que é de onde a dramaturgia partiu, assim. Tenho a sensação que eu entendo melhor cinema quando eu vou no teatro do que quando eu vejo um filme, entendeu? Que é como se eu estivesse vendo o filme aberto, assim. E eu tenho muito interesse, assim, de ir na fonte, de ir mais para trás que o cinema, entendeu? Assim. E aí eu escrevi essa peça muito recentemente, que foi montada pela companhia Com Fome, lá no Teatro SESI, e eu achei super legal a experiência. Eu acredito nisso só, que é um jeito da gente se localizar no mundo e tentar fazer dessa existência que é tão dispersa e tão fragmentária um pouco mais coesa, um pouco mais dotada de sentido, porque de outra forma seria insuportável, eu acho. Assim. Eu sou a Marcela Moura, sou atriz e pesquisadora e quero dividir com vocês aqui o Teatro da Cartoucherie. O espetáculo é Une Chambre en Inde, da Ariane Moschine. Nós estamos no intervalo, l'entracte do espetáculo. As pessoas já estão chegando. Eu vou ter que me despedir. Cartoucherie abriga a companhia Teatro du Soleil. O Teatro du Soleil, com a Ariane Moschine, já dura bastante tempo. É um exemplo de companhia de teatro que perdura no tempo, que tem uma visão popular, um projeto de um teatro popular. Essa é a encenadora Ariane Moschine falando com o público no final do espetáculo. Aqui é o refeitório, onde as pessoas ficam aguardando antes de entrar no espetáculo e onde eles jantam no intervalo da peça. Une Chambre en Inde é um quarto na Índia. Hoje, aqui no Estúdio Dolorosa, Vitor Rocha. Olha só. E ainda com um convidado especial. Obrigado também, Maurício, por permitir a gente fazer essa entrevista no meio da sessão. E para mostrar que arte é ofício, é trabalho. É relação o tempo inteiro. O povo tem essa ideia de que arte não envolve trabalho, mas é muito trabalho. Mas como foi esse percurso até você decidir realmente, a partir do design, a partir do teu desenho, falar, não, vou fazer tatuagem, quero fazer isso? Então, quando eu desenhava, as
de entrar pra faculdade, até no começo da faculdade, eu nem gostava de tatuagem, até mesmo porque meu pai tinha tatuagens da época dele que eram péssimas, eram horríveis. Então eu tinha essa ideia de tatuador, tudo não sabia desenhar, uns caras toscos. Direto aparece gente nova aqui querendo dicas e querendo aprender a tatuar. Aí eu pergunto, quantas horas por dia você desenha? Ah, eu tô meio parado, eu queria voltar a desenhar. Então volta, então faz. É igual você como é que um jogador de futebol, o time dele lá vai fazer um gol se ninguém sabe trocar um passe, sabe? Você é formado em design gráfico, né? E também é músico. Tem essa pegada do rock, né? Se desenvolveu no meio da noite mesmo, né? Cantando com os amigos e conhecendo os produtores. O que veio primeiro, assim? Foi a música ou foi o desenho? Ah, aí é difícil, porque a vida inteira eu gostei de música. Tocava violão, bem mal tocado, mas tocava. E na faculdade, ao mesmo tempo que o Bicicleta surgiu, que era o nosso grupo de desenho, a banda surgiu na mesma época, que foi um negócio que foi experimental, assim, a gente criou a ideia da banda para ser um cliente para o estúdio, um cliente fictício para a gente praticar desenho. Vamos inventar uma banda e a gente cria cartazes, posters, shows. E acabou que posteriormente a gente montou a banda de fato. Eu acho que da banda era disparado o único ali que não era músico de verdade, não sabia o que estava fazendo. Mas você ajudava a compor? Eu sempre gostei de compor e nessa música, pelo menos na nossa área de música, às vezes é mais importante você saber muito bem o que você quer, o que você gosta e o que não gosta, do que ser um bom músico. Porque pra gente era a parte divertida, de criar a ideia, aquela ideia de banda, visual da banda, que foi o que fez a gente se apaixonar por um monte de banda de rock, né? A gente pirava nas capas CDs do Black Sabbath, os vinil do Black Sabbath, a gente ficava viajando em ideias de um vinil com capa especial, com um plástico, aí abria, tinha um desenho diferente, virava um pôster, esse tipo de coisa que designer pira. A gente tocou um ano, a gente pagou pra tocar em um ano no Brasil inteiro, todo show que aparecia. O povo falou, vocês são doidos, a gente ia pra Cuiabá de ônibus tocar, sem cobrar nada, a gente foi pro Acre, a gente ficou um ano tocando e falou, cara, ninguém vai pagar por um produto que não conhece. A gente foi pro Canadá, a gente fez um show lá num bar, o dono do bar botou fogo no balcão do bar, foi o show mais doido da nossa vida. E era um festival lá, o Canadian Music Week, em Toronto, e a gente foi eleito o terceiro melhor show do festival. E tinha bandas grandes no festival. Aí começou a ficar mais profissional, aí o Fabrício começou a agenciar mais a gente, e a gente foi levando mais a sério. Quando viu, assim, uns 2, 3 anos seguintes, a gente estava fazendo 100 shows no ano, assim, sem parar. Naquele momento você imaginava que há 10 anos depois você estaria em Goiânia com o teu estúdio, só fazendo tatuagens, que a música seria um hobby, que o trabalho como design também seria um hobby, algo que você teria uma autonomia de escolha? Nunca, porque música a gente, o que o pessoal mais experiente sempre botou na nossa cabeça, sem expectativa, não existe essa de banda estourar mais. A gente sabia que a gente poderia viver disso, se a gente ralasse muito, a gente não ia ter aquela vida de rockstar que a gente imagina nos filmes e a ideia de rockstar. Na música a gente é um bando de aventureiros, que a gente, na real, o Black George, o nosso objetivo era viajar, era falar assim, cara, você viaja, conhece um lugar, ainda faz um show. Tem coisa melhor, eu conheci muitos países, conheci acho que todos os estados do Brasil graças à banda. Foi muito difícil falar, não, tchau bicicleta, somos amigos, contem comigo, mas o meu caminho agora é outro, eu quero ficar mais na cidade, mais em casa. Tudo é bom, né? Você gosta de tudo, tem um monte de coisa que é legal nessa área. E como você é só um, você tem que escolher.
eu escolhi hoje, hoje eu tô tatuando, mas eu tenho na minha cabeça que tudo é passageiro. Eu não sei se daqui 10 anos eu vou estar tatuando, vou estar fazendo outra coisa. Eu nunca imaginei que eu chegaria na vida que eu tenho hoje, tudo que eu tenho realizado hoje, com a idade que eu tenho, sabe? Eu pensei que ia demorar muito mais. Quando eu estava lá na faculdade, sonhando, eu pensava que tudo ia demorar mais. E eu sou muito feliz hoje com tudo que eu passei, as amizades que eu fiz e tudo que eu aprendi. Também quero agradecer, Maurício, por deixar a gente bater esse papo aqui com a tua perna de cenário. E você aí de casa, obrigado por estar conosco. A gente se vê na TV UFG ou no site suprassumo.com.br com mais Vitor, com mais artistas maravilhosos e com mais Supra Sumo. Beijo.